Aqui quem fala é a Camila e depois de muito tempo eu vim com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje ele é básico, tá? Eu vou ensinar vocês a criar um algoritmo para fazer envio de e-mail para os aniversariantes do dia. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a questão do envio de e-mail para os aniversariantes e vai tratar também sobre a questão do cron tab, que eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade ainda de jogar rotinas lá no cron tab. A gente vai utilizar aqui no vídeo a hospedagem de Scriptcase Host, mas se você estiver usando outra hospedagem, não tem problema. Você sabendo mexer na parte do cron tab da sua hospedagem, você vai conseguir fazer essa implementação aqui tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu criei já um arquivinho PHP. Eu gosto de criar os códigos primeiro fora do Scriptcase, na verdade, e depois jogar dentro do Scriptcase, porque eu consigo ter maior visibilidade, tá? Então a gente tem aqui já um arquivinho PHP, eu coloquei aqui um comentário falando sobre o título do vídeo, a descrição, uma pequena descrição, algumas tags para fins de busca, e aqui só criado por mim. Vamos ao banco de dados. Então aqui eu tenho o banco de dados e a gente vai usar desse banco de dados duas tabelas. A tabela cliente-contato, que é a tabela onde contém os contatos, os aniversariantes, e a tabela parâmetros e-mail, que é a tabela onde a gente vai armazenar os dados de envio de e-mail, como servidor, usuário, senha e assim vai. Tá? Então são essas duas tabelas aqui que a gente vai utilizar para fazer esse algoritmo. Então vamos começar primeiro identificando quais são os usuários aniversariantes da data atual. Então hoje é 14 de fevereiro, então a gente vai ver quem dessa tabela faz aniversário dia 14 de fevereiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou excluir o nome do esquema, vou adicionar aqui uma cláusula where, então, onde, primeira coisa que eu vou fazer é verificar quais usuários estão ativos, no caso aqui enviar e-mail. Esse campinho enviar e-mail, ele vai definir vai definir quem vai entrar na lista de envio de e-mail ou não. Então, se eu tiver com enviar e-mail 1, significa que é true, ou seja, esse usuário aqui deve receber uma notificação de parabéns, de aniversário e tal. Se tiver com 0, significa que é falso, então a gente não vai entrar nesse usuário para parabenizá-lo. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é enviar e-mail. Então vou clicar o botão direito aqui em cima, copy field name, para não precisar digitar. Vou colocar aqui igual a 1. Agora a gente vai adicionar uma outra cláusula where, que é para a gente pegar já direto os aniversariantes do dia. Tem uma função no MySQL que chama dateFormat. Essa função ela formata a data. Você precisa passar para ela como primeiro parâmetro o campo da data de nascimento, o campo da data que você quer formatar, e depois qual é a formatação que você quer. Então a gente vai formatar para dia e mês. Beleza, então aqui a gente tem dia e mês. Se a gente executar isso aqui do jeito que tá, a gente vai pegar as linhas que contêm data de aniversário. Então vamos executar aqui só para vocês verem. Então ele vai trazer para a gente dois registros, que são os dois registros que contêm uma data para que seja efetuada a conversão. A gente vai adicionar aqui um igual e vai pegar a data atual. Vamos colocar aqui 14/02. Eu poderia pegar aqui um current date para a gente poder pegar a data atual direto pelo MySQL, mas pode acontecer de no algoritmo você querer mudar essa data depois, tá? Então eu vou deixar para essa data aqui a gente pegar ela no PHP mesmo. Então aqui eu vou deixar fixo. Então a gente vai pegar todos os aniversariantes do banco de dados dessa tabela que fazem aniversário na data de 14 de fevereiro. Então eu vou executar isso aqui e ele vai trazer já um aniversariante só. Tá? Então, esse select aqui é o select que a gente vai usar para listar todas as pessoas que fazem aniversário naquela data e que estão com o envio de e-mail habilitado. Vamos voltar lá para o Sublime Text e vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro eu preciso pegar qual que é a data e o mês atual. Então, eu vou colocar aqui daymount e vamos receber aqui a função date com o dia e o mês. Então, dia barra mês, exatamente como a gente tem o formato lá no banco. Depois, a gente vai criar uma variável chamada SQL para a gente colar
aquele comando SQL do banco de dados que a gente acabou de criar aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Beleza. Notem que aqui eu iniciei com aspas duplas e aqui eu fechei com aspas duplas. Então, aqui dentro eu não posso usar aspas duplas. Tem que usar aspas simples, senão o nosso código ele vai ser interferido. E aqui a gente tem, então, a data que a gente tinha fixado lá. Nessa data aqui, a gente vai utilizar esta variável aqui. Então, vamos trocar a data. Vou colocar aqui aspas simples, porque essa data ela vai se passar por uma string, então, aspas simples. Depois, aspas duplas, para eu poder fechar a minha primeira string, concatenar com a minha variável e depois abrir a string de novo para eu colocar só uma aspa simples para não ficar isso daqui e dar erro. Tá, então aqui a gente já tem o nosso SQL. Depois a gente vai utilizar a macro do script case chamada scselect, que é a macro que vai fazer a busca destes dados no banco de dados. E essa macro, ela precisa de dois parâmetros. Que o primeiro parâmetro é o nome de uma variável, que é onde vão conter todas as informações do retorno do banco. E o segundo parâmetro é a variável com SQL. No caso, vocês podem também pegar esse SQL aqui e jogar ele direto aqui dentro. Eu prefiro fazer assim para não dar nenhum erro mais lá pra frente, que já aconteceu de eu ter erro por jogar concatenação aqui dentro da função, tá? Então eu crio primeiro a variável contendo SQL e depois eu passo para dentro da função scselect da macro. Feito isso daqui, a gente precisa verificar se este retorno aqui, se ele é true e se a gente tem algum usuário para fazer o envio do e-mail. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um if. Nesse if, a gente vai verificar duas coisas. A primeira coisa que a gente vai verificar é se a variável rs, se o objeto, na verdade, rs, se ele é diferente de falso. Ou seja, se retornou para a gente alguma informação, ele é true. Então, se for diferente de falso, a gente já tem alguma coisa dentro dessa variável aqui. E a gente vai verificar também se a variável contendo o e-mail do usuário está preenchido. Ou seja, se retornar alguma coisa e se a variável de e-mail estiver preenchida, quer dizer que tem usuário para receber aquele e-mail. Aqui, em vez de a gente usar o asterisco, a gente vai modificar. A gente vai pegar aqui o nome. Então, vamos modificar aqui, ó, nome. Vamos pegar também o e-mail e vamos pegar a data de nascimento. Então, eu vou pegar já aqui formatado a data de nascimento. Vai continuar a mesma coisa, só que a gente vai filtrar os campos específicos que a gente quer. Vou copiar isso aqui e vou colocar um alias aqui para a gente poder buscar pelo nome data nascimento, tá? Você vê que ele vai modificar aqui, ó, em vez de colocar a função, ele vai colocar o próprio nome do campo, que é o que a gente quer utilizar. Então, vou copiar isso aqui só e vou jogar lá no código para não precisar modificar tudo. No lugar do asterisco, eu jogo tudo. Lembrando que aqui eu preciso modificar e trocar para aspas simples. E vamos pegar aqui esse e-mail. Então, vamos lá. A variável rs na posição 0. Na posição não, 0 não, na posição 1. Ou a gente pode utilizar também, em vez de utilizar a posição, a gente pode utilizar o próprio nome para ficar mais fácil de prestar um suporte depois. Então, a gente vai utilizar aqui o nome do campo. Então, se o nosso retorno da macro for true e existir dados no e-mail, aí aqui a gente vai adicionar um empty, ou seja, se não for vazio a variável contendo o e-mail da pessoa, aí a gente vai fazer o envio. Então, a gente vai entrar aqui dentro do if. Beleza. Vamos fazer diferente. Vou fazer diferente, ó, que acho que fica mais fácil. Vou tirar isso daqui. Vou deixar só essa verificação se for true. E aí depois a gente vai entrar num outro if para verificar o e-mail. Assim fica mais fácil de entender, ó. Então, a gente verificou primeiro se o retorno da macro é verdadeira. Se ela for verdadeira, a gente verifica se o e-mail é verdadeiro. Antes dessa verificação do e-mail, a gente precisa fazer um loop nos registros. Então, aqui, se retornar um registro, ok. Agora, se retornar mais de um registro, a gente precisa fazer um loop
nesses registros. Então, vamos fazer aqui um while. Dentro desse while, a gente vai fazer o quê? Enquanto nós não chegarmos no final do arquivo, nós vamos imprimir algumas informações. Vou deixar aqui ponto, ponto. No final da impressão, no final do código, a gente vai dar um move next, que é para a gente pular para a próxima linha do banco de dados, próxima linha da tabela. E quando não tiver mais registros para serem lidos, nós vamos fechar o nosso loop, ou seja, vamos encerrar o loop com um close, função close. Beleza? Agora sim, aqui dentro a gente vai jogar esse if. Então, a cada leitura de linha no banco de dados, nós vamos verificar se existem registros, ou seja, chegou na primeira linha, leu o registro, aquele e-mail está preenchido? Está preenchido, então beleza, então entra aqui. Se o e-mail não tiver preenchido, a gente pode colocar aqui um else para mostrar uma mensagem, para salvar no banco de dados, para fazer alguma coisa. No caso, como a gente vai utilizar esse arquivo no crontab, não tem muita lógica a gente ficar colocando else para mostrar mensagem, ou para fazer isso, para fazer aquilo. A gente deixa só o que for realmente acontecer, então eu vou tirar o else. Existe e-mail? Beleza, existe. Então vamos fazer aqui dentro o envio de e-mail. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os dados aqui do nosso select para a gente poder fazer esse envio de e-mail. Então vou pegar aqui Então aqui a gente já tem os campos que a gente vai utilizar, os valores que a gente vai utilizar para fazer esse envio de e-mail. A gente precisa pegar também os parâmetros do servidor de e-mail para a gente poder fazer esse envio. Para pegar os parâmetros, eu vou criar aqui em cima um comando, um códigozinho para a gente poder pegar esses dados do banco. Então vamos aqui no banco de dados, parâmetros. Vou deletar aqui o nome do esquema. Vou deixar com o asterisco, porque a gente não vai precisar adicionar nenhuma função aqui, então vou deixar com asterisco. E vou adicionar aqui uma cláusula where só para ele não pegar mais de um registro. Então, botar where não, vou colocar um limit. Limit 1. Então, se acontecer de existir mais de um registro aqui no servidor de e-mail, a gente vai pegar sempre o primeiro registro. Isso aqui vocês podem modificar depois, tá? Se quiserem adicionar aqui sei lá, um tipo, aí você pega e coloca aqui, tipo 1, envio de e-mail aniversariantes, tipo 2, envio de e-mail cobrança, e aí você vai alterando aqui os e-mails que você vai utilizar para envio, tá? Então, no caso, a gente vai utilizar só isso aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos criar mais uma variável SQL, só que dessa vez a variável vai ser para pegar os parâmetros, então SQL parameters, e vou colar aqui dentro o código que a gente pegou lá. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo no SQL, só que a gente vai ter que trocar essa variável aqui, porque ela não pode ser a mesma, a não ser que a gente limpe ela no final. Então vamos utilizar a mesma e a gente vai limpar ela depois. Então vamos lá, vou utilizar essa mesma variável e vou trocar aqui o nome da variável SQL. Pronto, aqui, como eu botei para ele me dar limit 1, ele vai me retornar sempre uma linha, então eu não preciso fazer nenhum loop, eu vou direto no código, então eu vou só verificar se existe informação, se retornou um true ali, então vou repetir essa linha aqui, ó. A macro retornou um true para mim? Retornou, beleza. Existe, vamos verificar se existe, deixa eu pegar aqui um campo, vamos verificar se existe o servidor. O servidor está preenchido? Se o servidor estiver preenchido, aí a gente vai pegar então aqui os dados. Vamos pegar o server. Vamos colocar aqui, ó, client não, sys_server. E aí vamos pegar aqui o servidor. Depois a gente vai pegar o usuário e a senha. Então, sysuser.
RS Fields. Usuário. Sys PSWD. A gente vai pegar aqui a senha. Depois nós vamos pegar o e-mail de envio, ou seja, a gente está usando este usuário e essa senha para acessar o servidor, mas o e-mail que vai mostrar para o usuário que ele recebeu o e-mail que vai ser utilizado como frente ali para fazer o envio, vai ser esse campo aqui. Então a gente vai pegar o e-mail, o tipo de conexão e a porta. Então vamos aqui, sysmail. Sysport. E o tipo de conexão, então sys TP connection. Beleza, então aqui a gente já tem os dados para envio de e-mail, tá? Pegamos aqui o servidor, o usuário, a senha, o e-mail, a porta e o tipo de conexão. Deixa eu verificar se tem mais algum. Não tem mais nenhum dado. São esses dados aqui que a gente vai utilizar para fazer o envio de e-mail. Então a gente vai dar aqui um unset para a gente deletar a variável rs. Então essa variável que a gente deletou, a gente já vai poder utilizá-la de novo aqui embaixo. Então vamos voltar para cá. Pegamos os dados do cliente, já temos os dados do servidor, agora a gente vai fazer o envio do e-mail. Para fazer o envio do e-mail, a gente vai utilizar a macro do script case scmailSend. Tá? Essa macro, ela precisa de alguns parâmetros. Vamos já adicioná-la aqui, deixa eu pegar um código pronto para não precisar ficar digitando muito. É esta macro aqui, ó, scmailSend, ela precisa destes parâmetros aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui onde a gente tem o servidor, nós vamos pegar esta informação aqui e vamos jogar aqui dentro. Onde a gente tem o usuário, a gente vai jogar o usuário. Depois nós vamos alterar a senha. Mail from é para quem vai, então para quem que a gente vai fazer esse envio de e-mail? A gente vai fazer o envio de e-mail para o cliente, então vamos trocar aqui para cliente. Mail to é quem está enviando, então vamos pegar aquele e-mail lá. Mail subject é o título do e-mail, a gente vai criar aqui em cima, vou botar aqui, ó, mail title, vou colocar aqui, por exemplo, parabéns, vamos concatenar com o nome do cliente, então parabéns cliente tal. Vamos abrir a string de novo para a gente continuar e vamos colocar aqui, hoje é o seu dia. Pronto, já temos aqui um título. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai substituir aqui, main subject. Depois a gente vai precisar criar a mensagem, então mail, message. E aqui a gente vai colocar a mensagem e vai substituir. Vamos pegar aqui o formato que a gente vai precisar também. Então, mail format. Na verdade, ele já tem aqui, ó. Vamos só aproveitar. O formato que a gente vai utilizar do e-mail é HTML. Você pode utilizar HTML, pode utilizar texto. Mail copies, a gente vai enviar a cópia para outras pessoas. Não, então a gente vai deixar ele vazio. Tipo de cópia, se é oculta, se não é oculta, a gente vai deixar vazio, que a gente também não vai utilizar. Aqui a gente vai pegar a porta do servidor de e-mail e o tipo de conexão, que a gente vai pegar aqui também. Pronto. Agora a gente só precisa preencher este texto aqui do corpo da mensagem. Então, para isso aqui, vamos fazer o seguinte, vou no navegador aqui e vou pegar aqui uma mensagem de feliz aniversário. Vamos ver, mensagem de feliz aniversário. Ó, já tinha até pegado uma aqui, mas vamos nessa daqui. Felicitações, que seu dia seja completo.
Beleza, vamos pegar esse daqui mesmo que é curtinho. Vou voltar lá no Sublime e vou jogar essa mensagem aqui dentro. Dessa forma aqui, ela não vai ter formatação, ela vai ficar um texto corrido, porque a gente está dizendo que a gente quer HTML. Então a gente precisa colocar aqui uma formatação. Vou colocar só um BR para a gente poder dar uma quebra em cada linha. Aqui, que seu dia seja completo de paz, blá blá blá, é a mesma linha. Então a gente pode trazer para cá e colocar um BR no final. Vamos colocar 2 BRs, na verdade, para ele dar essa quebrinha aqui. Depois, não esqueça de sorrir, pois sua alegria é contagiante. Aí a gente vai dar um BR. E no parabéns, a gente vai dar, vamos colocar aqui 2 BRs, para o parabéns ficar mais para baixo. Beleza, então aqui a gente já tem o texto. A gente pode colocar aqui um negrito, só para ficar mais bonitinho. Felicitações. Opa. Vamos colocar aqui um negrito para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver o que mais. Parabéns. Aqui a gente pode deixar assim mesmo. Tá, então aqui a gente já tem o título, a mensagem, o formato e os demais dados aqui em cima. Já preenchemos então o envio de e-mail. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar esse código aqui e vamos jogar ele lá dentro do script case. Ctrl A, Ctrl C, vou lá no meu script case, no caso aqui é o script case do cliente. Vamos criar aqui então uma aplicação do tipo blank. Aqui a gente vai colocar um nome, então vou colocar aqui algoritmo aniversariantes. Algoritmo aniversariantes, beleza. Vou criar. E agora eu vou jogar o código aqui dentro. Então deixa eu copiar de novo e jogar o código aqui dentro. Deixa eu fechar isso aqui. Essa abertura do PHP a gente pode deletar porque o script case ele já faz essa abertura do PHP. Então a gente vai só jogar o código aqui dentro, tá? Então eu vou salvar aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou até alterar aqui. Onde eu coloquei SQL parâmetros, eu vou tirar o parâmetros. Vou deixar só o SQL e aqui no Ansit eu vou limpar também essa variável SQL. Então aqui eu limpei as duas variáveis que eu vou utilizar abaixo. Então eu vou salvar. Antes de fazer o envio do e-mail, eu vou comentar aqui o código. E antes de fazer o envio de e-mail, a gente vai mostrar algumas informações na tela, só para a gente ter certeza de que vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver... A gente tem aqui um erro, faltou, já vimos aqui um erro, faltou um parênteses. Aqui tá ok, aqui tá ok. Deixa eu verificar aqui. Aqui também vai faltar um parênteses. Beleza, agora sim. Vamos colocar aqui pra gente visualizar a cada leitura, vamos visualizar o e-mail do cliente. Só pra gente saber se tá preenchido ou não. Se tá vindo as informações, se tá tudo certo. Então vamos colocar aqui. Vou colocar um BR para ele dar uma quebra de linha. Eu mandei dar um echo antes de definir a variável. Tá, vamos colocar aqui no final então. E eu vou mudar aqui que eu não quero cliente com E, eu quero um cliente com T mudo. E aqui eu vou trocar também. Pronto, já mostrou aqui então qual é o cliente que vai receber o e-mail. Vou mostrar também o nome do servidor só para a gente ter certeza que ele vai me trazer o servidor ali certinho. Então, servidor, vou concatenar aqui com a variável sysserver. Opa. E vou colocar aqui um BR. Vamos executar de novo. Ok, então a gente tem aqui o servidor e temos o cliente. Eu quero ver também como é que ficou aqui a mensagem. Então eu vou colocar aqui para a gente ver também a mensagem. Em vez de eu colocar um outro echo, eu vou colocar aqui, ó, mensagem. Vamos concatenar com a variável mensagem e um BR. Vamos executar de novo. Beleza, então a mensagem está aqui, ó, felicitações.
Aqui, ok, vou tirar esse espaço aqui que eu achei que não ficou legal. Vou deixar só um BR aqui. Opa. Foi. Então, a princípio, a gente já tem tudo funcionando, tá? Agora a gente tem que testar esse envio de e-mail. Então, antes de colocar no Crontab, obviamente, eu vou testar o envio de e-mail aqui. Vou deletar isso aqui. Vou deletar aqui também, que a gente já verificou que está tudo certo, e vou descomentar a função scmailSend, que é onde vai fazer o envio do e-mail. E vamos executar para ver o que vai acontecer. Executar a aplicação. Vamos esperar ele atualizar aqui. Tivemos um erro no cliente e-mail, porque ele foi alterado ali e eu não alterei aqui. Então, vamos lá de novo. Pronto. Se ele não retornou nenhum erro na minha tela, é quase que certeza que o e-mail foi enviado. Mas para confirmar, eu vou abrir aqui o meu endereço de e-mail. E tá aqui, ó. Recebi o e-mail já com o título: parabéns, Camila Moreira, hoje é o seu dia. E aqui o texto. Claro que, pelo fato de ser um texto do tipo HTML, você pode adicionar uma imagem aqui no corpo do e-mail. Tá? Isso não é nenhum problema. Você pode vir aqui, adicionar uma imagem na nuvem, buscar o endereço da imagem e colocar ela aqui. Tá? Você não tem como adicionar só o caminho, teria que pegar uma imagem da nuvem. Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho para vocês. Parabéns, imagens. Vou pegar aqui uma imagem de parabéns para você. Vamos pegar essa aqui, copiar o endereço da imagem. Notem que copiando o endereço da imagem, a gente tem aqui um endereço. Então é uma URL. É dessa forma aqui que vocês vão precisar pegar para fazer o envio dessa imagem no corpo do e-mail, tá? Então a gente vai fazer o quê? Felicitações. Antes de felicitações, a gente vai colocar essa imagem. Então eu vou fazer aqui. Vou criar uma tag img contendo aquele endereço lá. img src. E vou fechar aqui. Vou recortar este link e vou jogar aqui dentro. Opa, tem que ser com aspas simples. Pronto. Vou tirar isso aqui. E deixa eu fazer o envio de novo só para ver se ele vai funcionar. Vou fechar aqui, vamos ver se ele vai enviar de novo. Enviou, vamos voltar lá no e-mail, ele vai me mandar outro. E tá aqui, ó. A nossa imagem de parabéns já enviada. Claro que você pode mexer no CSS, né? Eu não mexi, mas você pode definir aqui um tamanho para ela ficar melhorzinha. Como, por exemplo, vou adicionar aqui um estilo, style. Vou colocar aqui um width de 200 pixels. Só isso, só pra gente ver que vai funcionar. E vou mandar enviar de novo. Ele vai atualizar aqui, enviou, vou lá no meu e-mail e já recebi um outro e-mail com 200 pixels. Então isso daqui, o ideal é você criar um HTML num arquivo separado. Quando você vê o HTML e achar que tá bom, pronto, copia o código dele e joga lá dentro da variável que vai fazer o envio da mensagem, no caso essa daqui. Tá? Então é só jogar o HTML aqui dentro, marcar o formato como HTML, colocar um H e pronto, ele vai enviar aquilo que você quer. Aqui a gente já tem então o envio de e-mail funcionando. Agora a gente precisa colocar este algoritmo aqui dentro do Crontab. Então vamos fazer o seguinte. Esse algoritmo aqui, quando a gente executa ele, ele gera pra gente uma URL. Vou executar de novo aqui só pra gente pegar essa URL. Então, ó, essa daqui é a URL que ele gera pra gente. Vou limpar, vou colar aqui e vou executar de novo. Ó, essa é a URL que ele gera pra gente. Opa! Então é a URL que a gente vai utilizar para poder fazer esse envio. Agora eu vou voltar lá no meu cPanel. Vou trazer para cá para mostrar para vocês o meu cPanel. Vou lá no meu Crontab, então trabalhos Crontab, aqui ó, trabalhos Cron. E aqui a gente vai fazer a adição desse serviço no Cron, tá? Então a gente tem que adicionar aqui um e-mail. No caso, na hospedagem de vocês, se vocês tiverem acesso ao cPanel, vai ser mais fácil. Se não, aí vocês vão ter que dar uma estudada, porque eu não sei como é que faz fora do cPanel.
tá? Mas geralmente no cPanel você tem que definir um e-mail para receber as notificações daquele cron que você está gerando, daqueles crons, na verdade, que você vai gerar. Então aqui eu tô com este e-mail aqui definido. Eu não vou alterar para deixar aqui mesmo, tá? E aqui a gente vai criar essa função lá do cron, esse evento do cron. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um cron para ele executar uma vez por dia. E ele vai executar todos os dias às 8 horas da manhã. Beleza. Então ele vai ficar uma vez por dia, a cada mês, a cada dia, e às 8 horas da manhã. E vamos adicionar aqui o comando que a gente vai utilizar para fazer esse envio. Para adicionar esse comando aqui, você tem que ter um pouco de conhecimento em Linux, tá? No caso, eu vou utilizar um comando que eu já tenho aqui pronto para poder fazer esse envio. Então é este comando aqui, ó. Dá uma pausa agora no vídeo e copia esse comando aqui para você poder fazer. Aqui onde diz link, aqui é onde você vai colocar a URL do algoritmo que você criou. Então vou voltar aqui, vou pegar a URL de novo, Ctrl C, vou lá no meu Chrome, que é onde está o meu cPanel, e vou colar aqui dentro a URL. Aqui a gente precisa alterar, ele está com uma barrinha no final, ele vai pegar com a barrinha no final, mas você vai ter que copiar este nome aqui, colocar uma barra e colocar o nome de novo .php, porque isso aqui é uma pasta e depois sim ele acessa o arquivo algoritmo aniversariantes.php, ou somente o index.php que já vai funcionar, tá? Que dentro de cada pasta da aplicação tem o index.php. E vamos adicionar aqui o trabalho no cron. Só que dessa forma que eu configurei aqui, ele não vai rodar para mim agora. Por quê? Porque não são 8 horas da manhã. Então a gente vai modificar. Eu vou colocar para ele executar para mim a cada, sei lá, vamos colocar a cada segundo, a cada minuto. Então eu vou colocar aqui para ele executar a cada 1 minuto. E vou adicionar o trabalho agora. Então ele adicionou aqui para mim, opa, aqui embaixo, um trabalho novo no cron, tá? Vou lá no meu e-mail, vou deletar esses aqui que eu já tinha recebido e vamos esperar receber os novos. Ó, já chegou um aqui, então parabéns e a mensagem. Então a cada 1 minuto ele vai fazer o envio dessa mensagem. No caso da forma que eu coloquei ali, quando você colocar, você vai colocar uma vez por dia, todo dia 8 horas da manhã, todo dia 10 horas da noite, enfim, esses horários vocês que definem. Coisa que vocês podem fazer também é criar uma tabelinha no banco de dados para salvar esse histórico de envio do cron. Então você cria lá uma tabela, sei lá, e-mail, data e hora de envio, se a pessoa recebeu ou não, e assim vai. Então você pode, toda vez que enviar um e-mail, salvar essa informação lá dentro dessa tabela para você saber se foi enviado, se não foi, se deu algum erro. Agora vocês podem melhorar esse código, eu vou deixar o código obviamente disponível para vocês, tanto do algoritmo quanto da linha do crontab para que vocês possam adicionar lá dentro. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou aproveita e deixa o like, porque tá difícil no YouTube hoje em dia, então vocês têm que ajudar a gente, pelo menos deixando um like ou um comentário dizendo que assistiu, que gostou, dando dica de próximos vídeos, até para que eu possa ter novas coisas para poder ajudar vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo e obrigada pela atenção.